boa noite a todos que estiverem ouvindo aí. Boa noite, Vitor. Então, pessoal, aqui é um podcast aqui sobre história, né? Somente aqui, o tema hoje é Guerra do Paraguai, mas vai ser a Guerra do Paraguai de uma forma que vocês não viram ainda. Não vai ser a Guerra do Paraguai que vocês vão decorar as datas lá e vão repetir na prova e no outro dia não vão lembrar. Então, você que é aluno do ensino médio aí, por exemplo, fica nesse vídeo, fica mais um pouco aí, vai por etapas aí nos acompanhando, que tu vai ter uma surpresa sobre história, vai começar a ter uma perspectiva diferente sobre como a história é feita, de como a história é apresentada. Se você não é aluno do ensino médio, teu lugar é aqui também. Se não gosta de história, teu lugar é aqui, porque aqui é um lugar que vai aprender a gostar de história. E se já gosta, tá em casa, né? Então, aqui é o teu lugar. Então fica aí, vamos tentar abranger aqui de uma forma leve, de uma visão diferente da história. Vamos conectar com a história local. Se é aqui da região de Jaguarão, Arroio Grande, ou fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, vai pensar as coisas diferente, vai ter uma visão diferente a partir desse podcast, né? Então, vou passar o Vitor se apresentar e depois eu me apresento. Eu já vou me apresentar, já que eu estou falando, né? Meu nome é Giovanni Alves, tenho 35 anos. Ambos somos alunos da Universidade Federal do Pampa, no campus Jaguarão, né, do curso de licenciatura em História. E esse podcast aqui, ele faz parte de uma disciplina, né, de História da região Platina, trabalho, portanto. Mas a gente a gente estudou bastante, levou a sério e vamos trazer um conteúdo de qualidade para vocês aí. Tá contigo, Vitor. Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos ouve. Eu sou o Vitor. O Giovanni já me apresentou, então eu dispenso maiores apresentações, pessoal. E o tema aqui hoje é Guerra do Paraguai. O último grande conflito aqui da região, que se explica pela própria região, né? Um conflito que ocorre na região do Prata, na região banhada pelo Rio da Prata, que é essa via fluvial que banha os países hoje de Brasil, Argentina e Paraguai, né? E Uruguai também. Então acho que a explicação começa por aí, né, Giovanni? A importância dessa via fluvial do Rio da Prata, tanto para o comércio como para a navegação, ela é a causa dos conflitos e da própria geografia da região, né? E a conexão local é indispensável, né? Jaguarão, que é a sede do nosso campus aqui da Unipampa, onde está sediado o curso de História, é uma região fronteiriça, né? De um lado do Rio Jaguarão tá o Brasil e do outro o Uruguai, né? E é essa condição de fronteira que vincula Jaguarão diretamente a esse conflito que a gente vai tentar explicar aqui, porque Jaguarão foi invadida durante a guerra do Uruguai. Pô, mas aí tu vai perguntar, mas vocês não estão falando de Guerra do Paraguai? Pois é, mas a Guerra do Paraguai começa com a intervenção brasileira no Uruguai. É um contexto difícil pra caramba, né, cara? Aí eu vou te perguntar, Giovanni, por que é tão complicado de explicar esse conflito? Eu acho que não é complicado, eu acho que é só dizer que o Solano é louco e acabou o vídeo, não é? Pô, eu achei que era a Inglaterra que era a culpada por tudo, não é? Ou é o Rio da Prata, cara? Não, então, brincadeiras à parte, essa questão do Solano ser um louco, embora ele era louco mesmo, a primeira visão historiográfica sobre as primeiras visões historiográficas sobre a Guerra do Paraguai apontavam isso, né? Apontavam que a culpa toda era do Solano, que o Solano perdeu a cabeça, invadiu o Brasil, né? E tudo isso é verdade, seja dito, é verdade, né? Ele passou por cima da Argentina, invadiu o Brasil em 64 e declarou, enfim, deflorou essa guerra aí que saiu do controle, né? Mas, quando a gente começa a pensar realmente por que ele fez isso, ou por que as coisas aconteceram, começa a aparecer outras visões historiográficas. Os historiadores que superaram essa visão, eles começaram a apontar um fato externo, um fato gerador externo, que era a Inglaterra, né? Que era a potência econômica na época, né? Que a Inglaterra teria intervido aqui, manipulado as forças brasileiras, argentinas e tal, contra o Paraguai, porque o Paraguai seria uma potência econômica de desenvolvimento. E essa é a segunda visão, né? E uma visão mais moderna, que inclusive não vai ser batida, porque ela vai continuar sendo realizada de outras formas, de outras perguntas, com outras metodologias, diz o quê? Isso aqui era um caldeirão de pólvora mesmo, prestes a explodir, né? Então, a região toda era um caldeirão de pólvora, todas as políticas, as disputas eram tanto entre os países quanto internas, né? Então, tinha muitas forças, muitos interesses aqui, muito jogo político, muito jogo... Então, e tudo envolvia, como diz o Vitor, o Rio da Prata, né? Todo mundo queria ter acesso ao Rio da Prata. Hoje,
o Brasil, por exemplo, usa as rodovias para a logística, né? Então, a gente não costuma pensar nisso, mas quando tem uma greve dos caminhoneiros no Brasil, em 5, 6 dias começa a faltar alimento nos supermercados. Então, se a gente pensar isso aí no século XIX, para chegar no Mato Grosso, para transportar cargas, para as coisas virem, a gente se usava o Rio da Prata, o do Uruguai, o do Paraguai, né? Até tem uma questão conceitual aí, que o Brasil não é um país platino, né, Vitor? Mas a gente não tem como... Tá na influência, né? Tá na zona de influência. Até porque o rio vai... para chegar no Paraguai também tem que entrar no outro rio, e também para chegar no Brasil é a mesma coisa. Então não tem como não colocar, e quando se fala em Rio do Paraguai, é evidente que a gente vai colocar ele como um país platino. Né? Então o Rio da Prata ele é central para isso. A gente tem que pensar esse espaço como um espaço geográfico. A gente não tem um mapa para mostrar agora na tela, mas é um espaço geográfico que as fronteiras elas foram definidas, né, de outras formas. Política, com a coroa espanhola e a coroa portuguesa disputando a região, mas na verdade essa região é uma só. Como bioma, como os primeiros habitantes aqui, que a gente chama de indígenas hoje, né, os grupos indígenas aqui, eles viviam nessa área sem essas fronteiras que a gente conhece hoje. Então essas coisas foram tudo mudadas abruptamente até pelas colonizações. Então isso desencadeou outras coisas, né? Quem é daqui de Jaguarão, ou quem é de Rio Grande já vem de Jaguarão, ou quem é de Erval, enfim, já vem de Jaguarão, deve ter se deparado com alguns nomes aqui quando anda na cidade. Por exemplo, o cara já deve ter andado. Tem vários nomes de ruas aqui que são interessantes, mas tem alguns que atravessam a cidade. Por exemplo, a Rua Mena Barreto é uma rua importante na cidade, é uma via arterial, né? Curuzu, Curupaiti, Duque de Caxias, Osório, Andrade Neves, Humaitá, Mauriti, Bento Martins, General Câmara, 24 de maio, que é a data da Batalha do Tuiuti. São todas datas que foram colocadas no nome de ruas, homenageados, ou militares, ou batalhas, enfim. Por quê? Porque aconteceu na Guerra do Paraguai, ou porque se destacaram na Guerra do Paraguai. Então, para aí, que evento é esse, capaz de nomear as ruas da cidade? Começa por aí, né? O cara se depara, talvez, isso não signifique nada para a pessoa. A pessoa precisa, a gente está aqui mostrando, cara, tem tudo a ver. A Guerra do Paraguai está altamente conectada com a nossa cidade, altamente conectada com a nossa região, e com toda a fronteira, e a gente vai explicar por quê. Então a gente está aqui já mapeando aqui o que se falou, por que aconteceu a guerra, rapidamente a gente já pincelou. A gente já falou um pouco que isso aqui é uma região... se você olhar o mapa, você vai entender o que a gente está falando. A importância que tem o Rio da Prata num contexto onde não tem rodovias. Basicamente, isso aí já explica o quão importante era uma navegação, um espaço livre de navegação. Mas vamos para a raiz do problema, né, cara? Essas disputas aí, Brasil, Uruguai, Argentina, elas começam com a própria divisão do território do continente sul-americano, né? Tem o Rio da Prata ali, que é a única via fluvial por onde o Uruguai consegue se comunicar com o Oceano Atlântico, né? E nessa época aí comunicação é só navio, gente, não tem, é só por mar, né? Por barco, navio, não tem trem ainda, não tem carro, não tem ônibus, tá? E essas disputas começam aí pela própria configuração do território, né? O Tratado de Tordesilhas lá, ele divide em duas zonas de influência o continente, né? De um lado a colonização espanhola e do outro a colonização portuguesa. No início do século XIX, com a queda da monarquia espanhola na Europa, as antigas colônias da Espanha se fragmentam em várias repúblicas, né? Muito experimentais ainda. Enquanto no Brasil se mantém, ainda que com alguma luta, né, se constrói uma monarquia mais estável. E essa monarquia estável, centralizada, ao contrário das repúblicas mais com poder local, assim, ao contrário do Brasil, no outro lado da zona de influência espanhola, ela tende a manter a sua influência sobre essas repúblicas, né? E óbvio que isso gera conflitos para manter essa navegação do Rio da Prata, né, que banha essa região livre, né? Então, o Uruguai ele chegou a ser parte do Brasil no início do século XIX. E no fim da década de 1820, o Uruguai se torna uma república independente. Mas já tinha os lusos brasileiros e os próprios rio-grandenses já eram proprietários de terra no Uruguai, porque viam aquela região como uma zona naturalmente de influência do Brasil lá. E esses caras, esses grandes proprietários, né, é importante falar isso aí, de economia, porque a gente não compreende história
dissociada de outros aspectos, né? A história, para a gente compreender, ela tem que estar relacionada à economia, à política, à cultura, porque história ela tem que ter essa relevância social, né? A gente não compreende história através dos personagens isolados, né? Embora a gente seja tentado, ô Giovanni, a querer compreender a Segunda Guerra e a perseguição aos judeus porque o Hitler tomou um tufo de uma mina judia lá, né? Ou então porque o Deodoro deu o golpe, proclamou república lá porque tomou guampa do cara que ia ser o chefe do governo. Não é por aí. A história ela serve para a gente ter um posicionamento crítico, né? Ah, mas ele tomou a guampa, não? Não, o cara foi guampudo, né, velho? O primeiro presidente da república foi guampudo. Até dizem que o atual é também, né? Mas vamos falar isso. Vamos deixar para isso para depois, né? A gente faz depois um podcast do Proibidão, né? Do Proibidão da história. Conforme eu já falei, isso vai ser lembrado outras vezes durante o podcast. Os proprietários rio-grandenses estabelecidos no Uruguai, especialmente no norte do Uruguai, eles eram muito importantes porque se constituíam como uma força política e econômica do Império Brasileiro, né? E essa gente tinha propriedade no exterior, né, nessa região platina por excelência, porque o preço dos campos era muito atrativo, era relativamente baixo, e a pastagem era muito melhor do que os campos do Rio Grande do Sul. E é importante dizer isso porque o modelo produtivo que esses proprietários cultivavam lá era a criação de gado por excelência, né? A criação de gado em grandes propriedades e a carne ali criada tinha como único objetivo virar charque, né? Então esse coletivo de grandes proprietários rio-grandenses ocupava uma área no norte do Uruguai que correspondia a cerca de quase 100 estádios do Maracanã, para você ter uma ideia. Era muito extensa, né? E esses proprietários, eles era gente endinheirada, obviamente, que tinha propriedades tanto no Brasil e no Uruguai, né? No Uruguai as propriedades eram quase que simplesmente um adendo, né? Um complemento a uma economia que eles já praticavam do outro lado da fronteira, né? Mas o Uruguai é um espaço social, um território muito, muito complicado, muito instável durante o século XIX inteiro, né? E esses proprietários foram vítimas das chamadas violências, né? Os vexames que eles reclamavam, que eram certas perseguições que essa gente se via envolvida no meio das disputas políticas uruguaias, né? Então, esses rio-grandenses que tinham propriedade no Uruguai, eles tinham os seus bens confiscados, né? Alguns eram mortos nessas disputas, né? Por outro lado, também haviam rio-grandenses aliados a esses políticos, tanto do Partido Blanco como do Partido Colorado Uruguai, como é o caso mais notório do Bento Gonçalves, né? Que tinha fortes laços naquela região, né? E usou isso durante a Farroupilha. E por sofrerem essas perdas, né, de patrimônio, de prestígio social, esses proprietários reclamavam muito em relação com o governo, né, para que o governo tomasse atitude na defesa dessas propriedades, né. E na década de 1850 surge um outro grande perigo à manutenção desse poder e desse prestígio desses proprietários, que é o surgimento de uma aliança, né, do caudilho argentino Juan Manuel Rosas com um outro caudilho, uma outra importante liderança da região, que é o caudilho uruguaio Manuel Oribe, né? E essas duas lideranças, eles pretendem recriar, né, uma unidade territorial que abrangeria parte da Argentina, uma grande parcela do Uruguai e também o Paraguai, né? Mais ou menos nos moldes do que era a colônia espanhola, né? No início do século XIX. E essa ideia ela é extremamente danosa, né, para os interesses do Brasil
na região do Rio da Prata, né? O Brasil queria manter a navegação livre no Rio da Prata e queria também, né, construir a manutenção de uma hegemonia, né, nessa região. E isso era de recriar uma unidade anterior, os proprietários brasileiros se viam completamente ameaçados, né, nesse contexto. E o que acaba acontecendo é que, né, com o apoio desses proprietários e com o apoio de muitos rio-grandenses que haviam, né, encerrado a revolta contra o Império, a farroupilha, e passaram a ser úteis, né, nessa reintegração ao esforço do Brasil, esforço político pela hegemonia, né, o Brasil acaba intervindo na Argentina, invadindo a Argentina e acaba com essa proposta do Rosas e do Uribe, né, isso no início da década de 1850. Então, a partir dessa intervenção, não há mais qualquer ameaça à hegemonia do Brasil enquanto grande potência na América do Sul, especialmente na região do Prata. Para a gente não entrar muito em detalhes, que talvez para quem está indo escutando a gente aí, está gostando, não achar que voltamos para as aulas da escola, é importante, vamos pontuar assim, né? A gente tem quatro personagens aí, 4 países que são personagens nesse cenário, que é Uruguai, Brasil, Argentina e Paraguai. O Uruguai é comandado nesse momento pelos Blancos, pelo Partido Blancos, que é um partido histórico que existe até hoje lá, né? A Argentina do Rosas, o Brasil com o Império e o Paraguai ainda com França, né, nessa época aí. Quando houve essa guerra na Argentina, não, desculpa, aí já estava o Lopes, estou confundindo os nomes, né, mas é tudo ditador, isso aí vocês podem botar em mente, já que a democracia aí tinha só no Brasil e também não muito. E aí o que acontece? O Solano Lopes, ele é um personagem assim, que o pai dele tinha sido ditador também, né, no Paraguai, e ele tinha conhecido a Europa, ele tinha viajado, ele tinha visto o que era o mundo desenvolvido, vamos chamar assim, né. Quando ele volta para o Paraguai, e ele tem aquela sensação de nacionalismo, de minha pátria, eu sou líder, eu preciso... ele se acha aí o Napoleão das Américas, na verdade, né. Mas, na verdade, ele é uma coca de 3 litros, né? Passou do meio do ataque e perdeu o gás, né? Não é nada mais que isso, né? Mas tá, eles achavam o Napoleão aí. E o que acontece? Ele começou a mediar esses conflitos. Ele interviu nesse conflito do Brasil com a Argentina diplomaticamente, né? Ele não interviu militarmente. Então, beleza, ele conseguiu aí ter um êxito aí nessa negociação, né? Deu um êxito. Então ele pensava que, bom, eu vou manter aí o Rio da Prata livre, aí nós vamos ter comércio, então eu não posso deixar ninguém tomar conta do Rio da Prata. Isso demandava também que o Uruguai também não tomasse conta do Rio da Prata. O Partido Blanco, que estava no poder no Uruguai, estava tranquilo. O Partido Blanco não queria tomar conta do Rio da Prata ou tomar conta de outros territórios. Pelo contrário, ele queria ir, e não é questão de elogiar o Partido Blanco ou não, mas eles estavam querendo que as leis do Uruguai fossem respeitadas, que a autonomia do país fosse realmente respeitada. A fusão, para quem está nos ouvindo aí, é que assim, ó, a disputa da Guerra do Paraguai ela é premiada pelas disputas internas dos países. Então, olha, essas isso coisas é importante, gente. Claro, então acho que é central nessa história, inclusive esse termo vai ser usado, que a gente pense assim, por exemplo, como eu sempre digo, o Brasil descobriu a Guerra Fria agora, né, nos anos 2000, né, agora tudo é esquerda e direita no Brasil, né. No século XIX, nesses países, inclusive no Brasil, o debate público estava baseado, o debate político estava baseado em centralização e descentralização. Era o quê? Um modelo que outro tinha o poder todo daquele país centralizado num local, uma carta magna, uma constituição aí que os estados dentro federados respeitassem, ou então cada estado teria sua constituição, cada território dentro do país teria sua constituição. Isso a gente trata aqui na história e enfim, nas ciências sociais como centralização e descentralização. A Argentina tinha Buenos Aires como uma província que queria comandar todo o território argentino e a centralização do poder. Algumas províncias argentinas não queriam. O Uruguai era a mesma coisa. O Partido Blanco queria uma centralização do poder, o Partido Colorado não queria. Ou vice-versa, enfim. E tinha toda essa confusão interna dos países. Então o que acontece? Cada vez que um desses lados tomava um poder num desses países, o país vizinho, quase praticamente como de forma orgânica, se tornava inimigo. Então a balança de poder na região ela era muito volátil, né? Inclusive o controle do próprio Rio da Prata. Talvez todos os países queriam ter esse controle, na verdade. Eu queria. Se o Paraguai tivesse a oportunidade de tomar conta do porto de Montevidéu de Buenos Aires, controlar o Rio da Prata, ele teria controlado. Né? Se o Brasil pudesse tomar de novo
Uruguai e ficar com essa platina de novo e tomar o Rio da Prata, teria tomado. O Porto, então, que era o local de escoamento das produções desses países para o oceano, né? Para exportar para fora daí. Só que aí, nesse contexto aí do Uruguai, tem os proprietários rio-grandenses, né? Pô, esses caras tinham uma influência pra caramba, né, Giovanni? Os rio-grandenses ocupavam 30% lá do território uruguaio, né? E aí que tá a função da economia, né, cara? A economia dessa região na época aí era uma economia baseada na produção pecuária, criação de gado, né? Criação de vaca e tal, para abastecer as charqueadas, né? A produção de carne seca aqui do Rio Grande do Sul, e uma economia baseada na mão de obra negra escravizada, né? Isso é importante, não se fala escravo, é escravizado, tá? Ninguém nasce escravo, tá, gente? Mas também tinham formas de produção familiares, tinha muita gente livre trabalhando, só que tinha muito proprietário rio-grandense no Uruguai. E esses caras acabaram, né, eram quase donos lá de boa parte do Uruguai, e eles acabaram incomodando o governo uruguaio, né? Os caras, nessas disputas aí entre blancos e colorados, né, não eram bem partidos, eram meio que grupos, né, mais orientados por uma liderança do que por ideias. E nessas disputas aí, os rio-grandenses, que eram proprietários de terras e gado lá, tinham os seus bens confiscados, né? Às vezes com a promessa, depois nós vamos te devolver aí, cara, mas enrolaram eles e nunca devolviam nada. E aí os caras, né, obviamente, começaram a perder muita grana e pediram arrego pro governo, né, Giovanni? Tem essa questão aí das relações dos grandes proprietários, que eram a base política e econômica da monarquia imperial, né? E aí o Brasil se obrigou a intervir lá no Uruguai em favor desses caras, né? Porque o governo uruguai estabeleceu como política correr eles de lá, né? Como é que foi isso aí? E aí que entra Jaguarão, né, cara? Então, cara, olha que louco isso, né? Olha que louco. A gente... Eu não sou a favor de uma história que, embora a gente saiba que não existe imparcialidade, somente na história, não existe... Todo mundo é movido por algum interesse. Neutro é só sabão, é só o detergente aquele, tá, gente? Em história, tá? O sabão não é, né? Então, não existe neutralidade, não existe parcialidade. Sempre que a gente vai escrever sobre algo, a gente vai ter que deixar de escrever sobre algo. Então, é assim. Eu não sou a favor de uma história, mas eu não sou a favor de uma história que tenha ideologia, né? Seja ideologizada, tenha escolha, um caminho só desenhado, e eu vou seguir assim mesmo que eu não concorde. Eu não sou a favor dessa história. Eu sou a favor de uma história que todo mundo escuta e todo mundo chega em diferentes visões, e isso enriqueça a dialética do debate. Mas olha que louco, né? Jaguarão é conhecido assim, aqui dentro da cidade a gente fala muito que a Jaguarão é a cidade dos coronéis, né? É engraçado, né? Isso não é à toa. A gente começa a pensar, peraí, mas quem tá falando disso por quê? Se a gente tem um regimento de cavalaria aqui que só tem um coronel, né? A gente tem um regimento, talvez um batalhão da Polícia Militar, que com sorte vai ter um coronel de vez em quando. Então, não, a gente está falando de cidades coronéis por quê? Porque a elite política e econômica da cidade, ela tem uma base na produção agropecuária. Hoje, né? Na produção agropecuária. No século XIX, essa elite era mais pecuária, claro, é uma elite agrária também, e provavelmente muitos ainda eram da mesma família de alguns que estão hoje na elite política e econômica do município. Então, olha que louco, né, cara? Vamos voltar até a Revolução Farroupilha. Vamos pincelar rápido aqui, não vamos ficar se aprofundando, porque vai ficar chato. Cara, a Revolução Farroupilha, ela aconteceu muito por causa dessa pressão aqui política que existia em relação ao charque uruguaio entrando no Brasil. Mais barato e dizem de melhor qualidade. Não sei porque a gente não provou, né? Mas, então, os produtores agropecuários aqui da região do Rio Grande do Sul, eles acabaram tomando o poder no Estado, fazendo uma revolução aí, né? Enfim, e depois terminou, enfim, voltamos a ser império, né? O que aconteceu? Isso, pensar, em 45 terminou a Revolução Farroupilha, correto? 64, cara, são 19 anos depois. É pouco tempo, cara. É pouco tempo. Nós estamos falando praticamente dos mesmos nomes. O que aconteceu? O Vitor já desenhou o cenário, eu não vou redesenhar. 30% da faixa norte do Uruguai era de proprietários brasileiros. Então, da área de fronteira. Então, esses proprietários da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Cara,
os caras estavam levando gado, trazendo gado, plantando, enfim, fazendo charque, usando mão de obra escravizada dentro de um país que não tinha mais escravizados, que era o Uruguai. Então, o que acontece? Os caras estavam tomando conta do território, de uma parte do território uruguaio, produzindo, claro, e não estavam ouvindo as ordens, enfim, recebendo as leis e obedecendo as leis do país onde eles estavam produzindo. E o Uruguai, agora, com essa administração, queria que fosse o contrário, cara. Você tem que pagar impostos, você tem que se submeter às nossas leis, né? Vocês têm que... não pode usar mão de obra escravizada no nosso país, esse tipo de coisa. Esses produtores, eles se sentiram aí ameaçados, violentados, enfim, né? E acontecia realmente muita violência. Era um período de violência, né? Então, esses mesmos caras que tinham ameaçado o Império Brasileiro, de certa forma, criando uma república, enfim, né? Eles estavam lá reivindicando de novo o Império Brasileiro. Cara, tá ruim a nossa relação com o Uruguai lá. A gente não quer que continue assim. Pediram arrego. E com aquela pressão, né, que eu acredito que seja dessa forma. Ó, olha que a gente já fez uma revolução, não custa começar outra. A chantagem aí, ó, elemento importante. As condições econômicas, sociais, eram as mesmas, né? Foram 19 anos, cara. 19 anos depois, não é dissociável, é o mesmo período. O que o Brasil faz? O Brasil se une essa região, invade o Uruguai. Começa uma guerra, junto ao Partido Colorado, ouvi os caudilhos colorados aí do Uruguai, e derruba o Partido Blanco, o Grupo Blanco que estava no poder, e coloca esse Grupo Colorado no poder no Uruguai. Então, isso causa um choque na região, né? Causa um choque. Como assim? De novo, cara, o Brasil intervindo, entrando num país, né? E aí eu vou passar pro Vitor, que eu tenho certeza, Vitor, o que tu acha do 27 de janeiro, que é a nossa data magna aqui da cidade heróica, nesse meio, nesse conflito? Porque 27 de janeiro é o começo também da Guerra do Paraguai, meses, assim, de diferença. Tá tudo interligado, não tá? Jaguarão Cidade Heróica foi o título que Jaguarão recebeu por ter se defendido de uma invasão do Uruguai, né? O Uruguai sofreu intervenção brasileira em defesa desses proprietários que não eram Joãos ninguéms, né? E Jaguarão foi invadida meio que como uma espécie de revanche, né? Pela intervenção lá no Uruguai. Mas aí vocês vejam como um evento limite, como uma situação extrema, como uma guerra, ela concede uma certa autonomia sempre limitada aos indivíduos, a todo mundo, né? Jaguarão conseguiu resistir ao ataque desse grupo do Partido Blanco em 1865, e aí existe uma narrativa, né, de que poderia ter havido uma rebelião de escravizados aqui de Arroio Grande e Jaguarão, comandada por essas lideranças dos blancos do Uruguai para desestabilizar a economia. Para vocês terem uma ideia da importância da mão de obra escravizada aqui na região, pouquíssimos anos antes da Guerra do Paraguai, em 1858, quase 50% da população de Arroio Grande era composta de negros escravizados. Em Jaguarão era cerca de 35%, mas é muita gente, né? E esse pessoal trabalhava sobretudo ou na pecuária, na criação de gado, nas charqueadas que existiam muito aqui na região, e exportavam o charque, que era um alimento consumido pelos próprios escravizados em outros lugares do Brasil. Tá? Então tem essa narrativa de que poderia ter havido essa sublevação, né, essa fuga desses escravizados, e isso indica que havia uma margem de autonomia para esses caras, né? E o mais interessante é que esses proprietários rio-grandenses que se revoltam contra as perseguições que eles estavam sofrendo lá no Uruguai são os caras que não vão ir para o Paraguai, né? Porque eles vão dizer, cara, essa guerra não é minha. O meu interesse lá no Uruguai, tranquilo, mas no Paraguai não tenho nada que ver. Tá? E Jaguarão era a base social desse cara. O Giovanni falou que Jaguarão é a cidade dos coronéis, né? E é de fato, né? Por ser uma localidade de fronteira com o mundo platino, né? Com o espaço platino, que está completamente vinculado a constantes guerras e conflitos militares, né? Parte de uma elite local de Jaguarão, né? Parte de pessoas que detêm muito poder, né? Em Jaguarão, né? Era militar, né? E
coronel é um dos postos mais importantes, né, da hierarquia militar da época. Mas os historiadores têm chegado à conclusão mais recentemente que nem toda a elite era militar, né? Nem todos os mandões do município tinham títulos militares, mas aí a gente tem um caso específico de um camarada que ele não é coronel, ele é major, que é o Silvestre Vieira. O Silvestre Vieira, ele foi deputado, né? Deputado provincial, que equivale mais ou menos hoje ao cargo de deputado estadual, na segunda metade do século XIX. E esse cara é importante porque, sendo deputado, ele conectava e negociava os interesses dessa elite econômica de Jaguarão e região com o governo da província, né? O governo do estado. E é interessante fazer aqui um parênteses para entender isso, né? Qual era a função desse cara dentro desse sistema, né? Porque até hoje, no modelo, né, de federação do Brasil, né, modelo federativo, o município se relaciona com o estado e o estado se relaciona com a nação, né? Jaguarão, Porto Alegre, Brasília. Na época do Império Brasileiro não era muito diferente, embora, né, fosse um sistema de relações mais centralizado e centralizador. Mas o que interessa ao dizer isso é que esse Silvestre Vieira, esse deputado, era o cara que conectava demandas, né? É o cara que fazia ali a ponte de relação entre o município e entre o governo da província, né? Ele não chegava a se relacionar com o Rio de Janeiro direto, lá com o imperador, mas com o presidente da província, que era a espécie do governador da época. Ele, por ser deputado, tinha uma certa proximidade, né? Então, esse cara, ele era muito criticado pela imprensa da época, né? Pela imprensa que era oposicionista a ele, né? Era chamado de ladrão, né? de sem vergonha, de fascínio e tal, uma série de adjetivos que esse cara recebia na imprensa de Jaguarão. E esses adjetivos, esses xingamentos são um indício de que esse cara tinha um poder muito grande, né? Porque os partidários dele faziam o oposto com os outros, né? Era uma prática comum, né? Ser xingado é um indicativo de que o camarada tinha muito poder. E ao fazer essa mediação entre Jaguarão e Porto Alegre, né, entre o local e o governo da província, esse cara ele vai tomar uma postura incendiária ao reivindicar a invasão do Uruguai em defesa dos proprietários rio-grandenses em 1864. Ele é um dos caras que vai brigar muito para que o Brasil tome uma posição firme, né? E para que o Brasil inicie de fato uma guerra, né, na defesa desses caras que estavam alegando serem prejudicados por uma política estatal que visava de fato, né, expulsar os rio-grandenses e a sua influência no norte do Uruguai, né? E aí é interessante citar esse caso do Silvestre, porque aparentemente muito específico, é um dos poucos casos de um indivíduo que, ao ser analisado, consegue explicar um contexto muito mais geral, né? Que engloba uma série de indivíduos, de grupos políticos, né? E de episódios que tem uma ligação, né? Então o cara ele é excepcional para isso, né? É um dos poucos indivíduos que a gente consegue, através dele, melhorar a compreensão de um processo histórico, né, que tem idas e vindas, como são esses conflitos na região do Prata durante todo o século XIX. E o deputado Silvestre Vieira, ele não contente em contribuir para provocar a invasão do Uruguai pelo Brasil em 1864, na década de 1870, ele continua sendo deputado, e no Uruguai os proprietários brasileiros eles sofrem um novo contexto de perseguição, né? Tem de novo as suas propriedades confiscadas, né? Os seus bens envolvidos dentro de um novo conflito político, né? Entre facções, entre grupos políticos do Uruguai, né? Ocorrem várias violências, mortes e perseguições, e o Silvestre, como representante dessa elite, desses proprietários, ele tenta provocar um novo conflito na década de 1870, né? Através da atuação dele na Assembleia Provincial, né?
é o cara que vai sugerir para o governo, por via oficial, né, que o governo pressione o Paraguai, aliás, o Uruguai, para que os proprietários sejam protegidos dessas violências, né? E não sendo protegidos, ele não descartava que se invadisse de novo o Uruguai, né? Menos de uma década depois que o país havia sido invadido pelo Brasil, né? Não deixa de ser curioso que a atuação desse cara, que era de um partido que se dizia liberal, não deixava de ser voltado para o extremismo, né? Ele não pensava duas vezes antes de apelar para o extremo, né? Em defesa desses caras que lá no Uruguai, né? Que, sendo brasileiros e tendo propriedades no Uruguai, eram a base eleitoral dele. Mas voltemos à Guerra do Paraguai, que é o resultado mais trágico dessa aventura que os brasileiros fizeram no Uruguai. A gente tem que pensar sempre, tentar ser assim mais simples na hora de falar, porque realmente imagina um barril de pólvora mesmo, 4 países aí disputando uma região, inclusive as fronteiras do Brasil, por exemplo, e da Argentina foi definida após essa guerra. Então, né, até as fronteiras estavam em batalha, assim, em disputa, por exemplo. O que aconteceu? O Solano estava lá do país dele, sabia a história sofrida do povo paraguaio, né? A história de exceção de pouca coisa, de pouco alimento e tal. E ele tinha feito um investimento muito forte em militar, né? Então, por aí o cara já tinha uma base que o cara não tinha uma intenção pacífica, né? Ele tinha uma intenção de não agressão também, né? Do país não ser agredido. Mas o Paraguai não era uma potência, né? Que nem aquela segunda vertente historiográfica que a gente falou, a Inglaterra intervindo aqui, que o Paraguai era uma potência. Não era. Né? O Paraguai tinha um desenvolvimento, mas não era industrializado e longe disso, né? Essas fontes que a gente tem. Aí o que acontece? O Brasil, sempre voltando, né? O Brasil, sempre voltando na região, o Brasil incentivado aqui, pressionado pelos produtores da região aqui, da fronteira, né? Para ver como é importante a gente entender, às vezes a gente entender por que a cidade chegou onde está, os rumos, por que é como é, por que a sociedade da região é como é. A história só tem a explicar. A história pode explicar, isso não é por acaso, né? Então, pressionado pelos nossos aqui, líderes aqui da região, o Império intervém e invade o Uruguai. Então, a Guerra do Paraguai ela não começa quando Solano Lopes invade o Mato Grosso. Tá? Ela começa quando o Solano Lopes diz, Brasil, não invada o Uruguai. Tá? E aí o Brasil diz para ele, cara, eu não vou invadir, o problema é meu, tá ligado? Tu não me manda, bem assim, tu não me manda, eu faço o que eu quero. Entendeu? E aí é uma declaração de guerra, não invade o Uruguai, senão eu vou invadir o Brasil. Aí o Brasil é um império. Imagina só, Dom Pedro cheio de problemas políticos aí, recebendo pressões, se ele cede à pressão do Solano Lopes, que era um país relativamente pequeno, não conhecido da América, para não tomar uma atitude política. Mas ele falou, ele tomou e invadiu o Uruguai. E talvez se ele não tivesse invadido, a Guerra do Paraguai não teria acontecido, né? Então, Solano Lopes se sentiu, não, para aí. Eu também não posso ficar coado. Eu disse, os caras não invadiram, os caras invadiram. Então eu vou invadir também. Eu vou mostrar para ele, eu vou lá no Uruguai e vou defender o Partido Branco lá, que estava no poder. Só que para isso, tem toda a questão de deslocamento que a gente está falando. O deslocamento era difícil na época. E aí o Solano Lopes pensou, e a gente não tem um mapa aqui para mostrar, mas dá para o pessoal imaginar. Para o cara sair do Paraguai por terra, chegar no Rio Grande do Sul, ele tem que atravessar por dentro do território argentino. Aquelas províncias ao norte da Argentina. E ele achava o quê? A gente está falando aqui da centralização da descentralização, né? Essas províncias ao norte da Argentina, elas não eram favoráveis ao governo de Buenos Aires. Então o Solano pensou assim, cara, eu vou pedir autorização para passar por aqui e esses povoados, essas províncias aqui, elas vão me apoiar. Eu vou receber apoio aqui da Argentina. E aí eu vou chegar no Rio Grande do Sul com mais tropas ainda. A tropa dele não era pouca, era forte. Né? Só que quando ele pediu autorização para o Urquiza, né, que era o presidente da província de Entre Rios, se não me engano, se ele podia passar, o Urquiza pensou no futuro. Cara, esse cara vai fazer cagada, ele vai enfrentar o Império do Brasil, ele vai se meter numa furada. Eu vou lá, vou aproveitar esse momento, vou ficar meio que fazer as pazes com Buenos Aires, né, com o Mitre, né, em Buenos Aires, e vou me escapar dessa. E o cara disse, não, cara, não pode cruzar por aqui. E o Mitre também, o presidente da Argentina, disse, não pode cruzar para o território argentino. E aí o Solano, que nós estamos dizendo que era louco, o que ele fez? Bom, então, tô lado, vai até o fundo. Passou por dentro do território argentino, com tropas. Né? E, enfim, com alguma batalha ou outra que teve que passar para passar. Bom, então aí não tinha outra escolha. Ele chegou na Argentina, ele chegou no Rio Grande do Sul, saqueou Uruguaiana, teve muitas mortes, né? Enfim, foi violento. Outras cidades aqui da região também foi tomando conta, aquela área de fronteira. Não teve outra escolha.
o Brasil se uniu ao Uruguai, que agora era Colorado, e tinha sido apoiado pelo Brasil, então, logicamente, que ia apoiar o Brasil, o Império, né? A Argentina se sentiu invadida, que realmente invadiu, passou por dentro do território, também, então, se formou-se a Tríplice Aliança contra o Solano Lopes. E aí se foi o boi com as cordas, né, cara? Nesse caso, é isso que é interessante de eu falar para mim. Nesse caso, era contra o Solano Lopes mesmo, não era contra o Paraguai. Porque, cara, a gente precisa pensar nesse conflito, com esses nomes que a gente está dando, porque as decisões foram tomadas por essas pessoas, né? O Império Brasileiro, na figura de Dom Pedro II, resolveu autorizar a invasão no Uruguai. Então, não foi o Brasil que invadiu o Uruguai, foi Dom Pedro que mandou as tropas invadir. A gente tem que tratar assim, porque isso tira um pouco a questão das nações, ó. O Brasil é isso, o Uruguai é isso, a gente tem aqui e bota, cara, a responsabilidade das coisas foi quem mandou, né? Quem mandou invadir o Uruguai foi Dom Pedro. Quem invadiu a Argentina, invadiu o Rio Grande do Sul, invadiu o Mato Grosso foi o Solano Lopes. Então, as coisas aconteceram porque esses caras tomaram essas decisões. Isso é importante porque a gente tem que trazer isso aí para toda a história, para a atual também. Quem toma as decisões das coisas tem que ser responsabilizado pelas coisas. Não o Brasil, não as pessoas. Isso é importante, né? Mas tu vê o dinamismo. O cálculo do Solano fazia sentido, né, cara? Ele estava defendendo ali em última instância, a sobrevivência do Paraguai, né, cara? Ao garantir a navegação ali pelo Rio da Prata, que era a única via de conexão do Paraguai com o oceano, né? Com o resto do mundo, né? Tinha sentido ali, né, cara? E o que acontece? Ele realmente é isso aí, né, Vitor? Ele queria um Paraguai. A gente não tô aqui para dizer que o cara não era nacionalista do país dele, enfim. Ele queria um Paraguai forte, ele queria um Paraguai desenvolvido, ele conhecia o que era o desenvolvimento, ele estava trabalhando, ele queria. Só que ele teve um deslumbramento máximo. A gente se fala também, né, que tinha um medo que no próximo momento o Brasil tinha fama de imperialista, né? Tanto que era império, claro, né? Mas que o Brasil também invadisse o Paraguai sem essa agressão do Solano, né? Se diz isso, se permeia o debate histórico, né? Que o Solano tinha um medo que, assim como o Brasil se juntou aos colorados, invadiu o Uruguai e tomou o poder do Uruguai, também tomou o poder do Uruguai e pegou os colorados, claro, né? Também tinha essa coisa, tá? Será que o Brasil não vai invadir o Paraguai também? Tanto que todo mundo sabe que o Solano morreu, então não é spoiler, né? Tanto que quando o Solano morre, surge aquela frase famosa, né? Eu vou junto com minha pátria, né? Porque parece que na cabeça dele, pô, já vieram até aqui atrás de mim, vão ficar aqui, né? Vão ficar aqui. Agora o Paraguai vai deixar de existir. Então, eu acho que também esse medo, e também com o ego dele, dizendo, cara, não, eu fiz e eu vou ficar com a história, eu não vou deixar meu povo ser, enfim. Ele fez esse monte de sequências de erros, vamos dizer assim, né? De cálculos, como tu diz, né, Vitor? Ele calculou mal, ele calculou que ia ter as províncias, ele calculou que aqui que ele ia ter apoio no Rio Grande do Sul também, de alguns rebeldes, né? Ele achava que ia ter apoio aqui também. E na verdade ele não teve. Ele estava pensando, fazendo um cálculo no período histórico anterior ao que estava acontecendo. Se forma essa aliança aí desses três países, Brasil, Argentina e Uruguai, contra um inimigo comum que é o Paraguai, mas por trás dessa aliança há problemas aí há muito não resolvidos, né? A Argentina tinha disputas territoriais com o Paraguai, ela vai tentar resolver. O Brasil, por achar que, por ser uma monarquia mais estável do que as repúblicas, né, aparentemente fragmentadas e instáveis ali da antiga colônia espanhola, o Brasil acha que tem influência e vai querer vencer essa guerra, e o Uruguai acaba se tornando um Estado-nação de influência do Brasil, né? Porque, como tu falou, o Partido Colorado foi colocado no poder pelo Brasil, né? Mas a guerra ela acaba saindo do desenho, né? É por isso que é a Guerra do Paraguai, que começa de fato em 1865, né? Quando o Brasil responde às invasões do Paraguai, ela foge do desenho porque se torna uma guerra nunca antes vista, né? O número de soldados recrutados é muito grande, o número de recursos mobilizados é muito grande, e a gente tem dois momentos, né? Tem a guerra como evento dinâmico, que é aquele momento em que, né, o evento limite, o episódio de exceção, né, a conjuntura de exceção. Por um lado, ela oferece oportunidades para
os personagens, né, que todo mundo tem uma certa autonomia na sociedade. Um escravizado tem a possibilidade de fugir do cativeiro, um soldado tem a possibilidade de se alistar no exército e voltar lá grandão, com prestígio social que ele não tinha. E isso é um caso de um camarada aqui de Arroio Grande, chamado Francisco Pinto Ribeiro. Ele tinha também um filho chamado Feliz Pinto, tá? E trocadilho infame, né, pessoal? Mas esse cara, ele vinha de uma família conceituada, mas o prestígio dele cresce muito quando ele volta, né, com toda a honra lá do Paraguai como soldado, né, como o cara condecorado, militar e tal. Tanto é que ele se casa com uma mulher da elite da sociedade. Então, isso são alguns dos exemplos que eu estou dando para ilustrar para vocês verem que mesmo a tragédia possibilita margens de tu manobrar, né, no sentido de tu melhorar a tua vida que num momento comum não existiu. Mas a guerra também é tragédia, né? E essa guerra do Paraguai, ela se estende demais, né, Giovanni? Se entendia naquela época que uma guerra se decidia em uma ou duas batalhas importantes, mas, né, a megalomania, né, a potencial loucura do Solano Lopes, do ditador paraguaio, e as imprevisões do Brasil, né, os pontos não previstos, acabam alongando demais esse conflito aí, né, cara? Pois é, cara. Como o ataque era praticamente mais rápido, assim, não, praticamente era mais rápido por vias fluviais, né? O Paraguai tinha uma série de fortificações, né, ao longo do Rio da Prata, do Rio Paraguai, que era muito difícil de ultrapassar, né? Era muito difícil de ultrapassar, né? Então as batalhas demoravam aí meses, né? E teve batalha em campo também que demorou anos, sabe? A gente tem que entender, pincelando assim rápido, trazendo esses debates novos para esse debate aqui, que, cara, é muito grande essa situação. A gente não tem, como a gente falando aqui no vídeo, a gente não consegue, nem se a gente desse números, até acho que tem algum número aí, né, Vitor? A gente não consegue mensurar o tamanho dessa batalha, o quão importante foi isso. Hoje a gente tem as redes sociais aí, né, que facilitam a informação chegar na gente, por mais que chegue muitas vezes distorcida, mas a gente tem mais de uma fonte, vai procurando aqui dali, tá? Cara, a gente não tem como mensurar o que eram todos esses anos de uma batalha intercontinental, assim, né, de vários países. Embora o Uruguai participou menor e se afastou depois, a Argentina também depois, mas, cara, foi uma coisa muito, muito brutal, uma coisa que deixou marcas nos países, né, e deixou resquícios políticos, como a gente falou. Então é importante pensar assim. Isso, com certeza, não é falar essas coisas em sala de aula, é muito difícil, né, Vitor? Porque uma que não dá tempo, o professor está lá com 1000 matérias lá e a gente não vai entrar no mérito da metodologia do professor, mas é muito difícil, mas tudo que a gente vai pensar em história, isso que é legal que a gente consiga falar. A gente tem que pensar, a história explica as coisas. O Vitor já deu uma conceituação teórica de história ali atrás, ali, perfeito, e tem mais essa. Então a história serve para explicar por que as coisas são como são. Então, não é por acaso que as questões políticas vão evoluindo de uma forma tal e as conclusões políticas das coisas da sociedade chegam a um ponto que aconteceu algo no passado. Então, essa relação ligada é muito importante. Os países realmente, eu acho que o Paraguai talvez seja o maior afetado, né, Vitor? Porque a população foi praticamente dizimada, não no sentido do que a Venato lá, que fala de genocídio, toda a população, acho que 95% dos homens, mas foi o que mais sofreu, né, Vitor? Acho que com perdas, né? Exato. Não, e a gente cita aqui às vezes alguns historiadores famosos, né, como o Giovanni falou agora do Chiavenato, tem um historiador brasileiro importante que é o Francisco Duratioto, porque história é interpretação, gente. A gente só consegue tentar compreender, né, propor hipóteses sobre o passado. A gente nunca vai saber de fato o que ocorreu, mas a gente pode propor hipóteses, ó. Interpretando essa fonte ou aquela fonte, possivelmente aconteceu isso. E esses historiadores contribuíram de forma fundamental para um conhecimento melhor, né? O Chiavenato tinha uma interpretação de que o Uruguai era uma potência econômica, um país desenvolvido, e a Argentina, a Inglaterra achava isso perigoso para a influência dela aqui no continente americano e provocou a guerra. Mas, pesquisando as fontes, né, isso não se provou
é a realidade. Aí esse cara, o Doracioto, é o camarada que traz a tese que o Giovanni acabou de abordar, que a Guerra do Paraguai foi uma tragédia comum a todos, né? Embora o Paraguai tenha perdido mais, o Brasil não ganhou muita coisa, né? O Uruguai também teve muitas perdas, a Argentina, embora tenha, né, centralizado o poder, né, unido aquelas províncias ali que tinha uma condição distinta também, não foi muito além disso, né? E o Doracioto, esse historiador, que é o cara que tem a interpretação mais moderna sobre a guerra, ele vem com essa tese, né? A guerra foi maldita, ninguém ganhou muita coisa com ela, né? Só que é aí que está a importância social do conflito, né? Tem um Brasil antes e um Brasil depois da Guerra do Paraguai, né? Agora mesmo, né, Giovanni, as Forças Armadas aí estão se envolvendo bastante politicamente, né? E isso aí tem origem na Guerra do Paraguai, né, cara? O exército não era uma força profissional, né? E depois se tornou uma força militar moderna, profissional e política, né, cara? Exato, tanto que, né, nem 20 anos após, enfim, menos 10 anos, 15 anos após a Guerra do Paraguai, o Império cai, né? O Império cai. Exato. E na verdade, essa caça ao Solano Lopes, porque se a pessoa que está ouvindo a gente não falou sobre isso, o Paraguai já estava rendido, né, no final da guerra. Não tinha mais o que resistir. Né? Quem estava resistindo é porque o Solano Lopes continuava fugindo para dentro do país, mais para dentro, ao norte, no caso, né? E colocando barreiras aí, poucas pessoas, teve até guerras aí com crianças, né? A gente sabe que teve episódios terríveis aí, né, na Guerra do Paraguai. E aí, nesse momento, não fazia mais sentido continuar essa guerra. Essa guerra já tinha acabado há mais de ano atrás. Mas o cara fica pensando, né? Nesse ponto, Dom Pedro já dizia assim, cara, mas peraí, eu fui invadido, né? E consegui reverter a invasão do meu país e vou deixar o líder na fronteira aqui solto e livre, vivo e livre, né? Então ele não arregou. E eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, né? Eu estou dizendo que foi assim, é o que a gente interpreta, né? Então ele continuou a busca por Solano até o fim, tanto que o próprio Duque de Caxias desistiu da guerra, né? Ele desistiu, ele disse, cara, não tem mais o que eu fazer aqui, a guerra acabou. Caxias que era o comandante das tropas aliadas, né? Do Brasil, Argentina e Paraguai e Uruguai, né? Nesse conflito. E aí o Dom Pedro pega lá o cara que é casado com a princesa Isabel, né? Que é o Conde Gil, né? E coloca o cara eu vou te dar uma chance, tu vai comandar as tropas e até caçar o Solonópolis, a verdade é essa. Então a guerra só acaba mesmo no dia que o Solonópolis morre. Né? Então, poxa, isso é uns episódios assim que tem que ficar lembrado, é marcante, é um episódio até vergonhoso para a história desses países. Tudo podia ter sido evitado. Isso traz para nós essa visão da história, porque as coisas que estão acontecendo hoje. Eu vou dar um exemplo aqui interessante. Imagina um historiador que da década de 1860, pensando ali, pensando sobre as conjunturas dos países, se ele ia imaginar a Guerra do Paraguai. Sabe, cara, ele não ia imaginar que esse conflito ia, ainda mais dessa magnânia, desse tamanho, né, viu? O cara não ia conseguir prever isso. E até porque a história não está aqui para prever, mas ele não conseguia imaginar. Então, o que está acontecendo hoje, ele pode ter desdobramentos que fogem do controle no futuro. Então, a gente tem que se preocupar com as coisas que acontecem hoje, porque a gente tem esses exemplos do passado que as coisas saem do controle. Então, fica essa reflexão sobre isso, né? O presente ele é importante para... Né? A história não vai explicar o presente. Ele explica, mas não vai explicar o futuro, na verdade, né? Mas é importante entender o presente e ver que as coisas podem sair do controle, que as coisas podem acontecer. Às vezes a gente acha, não, mas isso que estão falando é impossível. Não, cara, pode acontecer, entendeu? Uma nova guerra do Paraguai não vai acontecer, mas uma nova guerra pode acontecer, sei lá, enfim, né? Então, a história tem esse espaço, a gente pincelou várias coisas aqui, né? A gente veio a Jaguarão, a gente contou aqui, coisas da região, então eu tenho certeza que se quem escutou aí é da região, pensou assim, cara, isso é diferente, eu não tinha ouvido essas coisas ainda, né? A região está intimamente ligada a esse conflito, né? A condição de fronteira de Jaguarão e Redondeza, aqui Arroio Grande, Erval, Pelotas também. Pelotas é muito compreendida como parte de assim, geograficamente de um litoral, mas está completamente influenciada pela fronteira, né, cara? É determinante pro contexto atual, né, cara? Aqui na região, né? Então isso está aí até hoje, né? A escravização dos negros é o traço que estrutura a sociedade brasileira com racismo até hoje. Isso não pode ser desconsiderado para tu compreender o presente.
Olha só, é interessante, isso me veio uma coisa à mente. Assim como tu entra aqui em Jaguarão, tem o Instituto Histórico e Geográfico Municipal, né? Como tu entra no Instituto Histórico lá e tem uma espécie de acervo, né? Tu vai encontrar ali até uniformes, acredito, da Guerra do Paraguai, armamentos e coisa. O Vitor tocou numa coisa importante, a questão humana. Né? Não quer dizer que aqui tem população em Jaguarão que provavelmente é descendente de gente que lutou na Guerra do Paraguai. Sabe? Isso é importante, às vezes o cara pode estar ouvindo aqui ser descendente, sabe, de um combatente da Guerra do Paraguai, que provavelmente pode ter ido para lá, obrigado. Então, essa questão humana é muito importante. A gente está muito mais ligado a isso do que a gente acha. Bom, Vitor, olha, eu acho que a gente cumpriu a finalidade. A gente não queria falar em datas, a gente não queria falar muitos nomes, embora alguns são inevitáveis, é claro, né? A gente não queria falar em muitos números, até porque esse tipo de dado, ele não compreende, não explica a história, né? Esse tipo de dado a gente consegue no Wikipedia. Isso é decoreba, né? A gente quer pensamento crítico a respeito do que aconteceu, do que a gente pode reconstruir do passado, né, cara? Exato, e fazer esses links com o presente para começar a explicar, né, o presente também. Né? Isso não tem outra coisa que me chame tanta atenção na história quanto isso, né? A não ser entender também só a história e aprender, né? Mas eu acho que explicar o presente é muito importante e a gente não pode fugir desse contexto. O contexto, as coisas são como são porque aconteceu de alguma forma no passado. Isso é uma generalização que é inevitável de cair nela, né? Então eu acho que a gente cumpriu a finalidade nesse áudio que estou bem orgulhoso aqui do que a gente produziu, sem ensaio, sem muito planejamento, né? Tudo no improviso aí, gurizada. Improviso mesmo. Improviso foi pouquíssimas coisas foram assim organizadas. Foi mais assim, vamos fazer uma apresentação primeiro, depois vamos do jeito que for, entendeu? Claro que a gente tem muita carga de leitura, a gente tem muita fonte, a gente tem muita referência que a gente não citou, evidente, porque não faz sentido, né? Mas aí, então, te agradeço por ter feito essa parceria aí. Acho que pra mim foi uma baita experiência. E a gente vai conseguir produzir mais coisas aí. E quem não viu, procura a gente nas redes sociais aí, porque vai ter mais coisas. Esperamos. Agora a próxima etapa aí é fazer um proibidão da Guerra do Paraguai, né? E de outros assuntos, porque tem muita coisa aí. Mas não vamos usar aquele título guia politicamente incorreto da Guerra do Paraguai. Não vamos fazer isso, né? Não vamos fazer isso. Não, a gente faz história, a gente não faz ficção aqui, né? Felizmente a gente estudou para isso, né? Vamos ser sinceros conosco mesmo, né, cara? Mas, Giovanni, te agradeço aí. O Giovanni é um estudioso da Guerra do Paraguai, é um cara que lê muito sobre a Guerra do Paraguai, tá? Então vocês não estão ouvindo qualquer um, né? Embora a gente seja aqui uns pobres coitados estudantes de graduação, né? Alguma carga de leitura a gente tem, tá? Então a gente procurou não falar bobagem aqui e procurou se assentar em história, tá, gente? Eu acho que é isso aí. Obrigado por ter ouvido aí e até a próxima.